A matemática financeira está presente em empréstimos, débitos, créditos, investimentos, aplicações. E para tudo isso, nós precisamos entender um pouco sobre taxa de juros. Aliás, precisamos revisar um pouco de porcentagem para esse estudo. Para efeito de cálculos, a taxa percentual é substituída pela taxa unitária, resultante da divisão por 100, a qual é transformada em um número decimal equivalente. Eu separei alguns exemplos para vocês e eu desejo que após a minha escolha e a minha aula, vocês entendam o porquê que é tão importante aprender isso na escola. Qual é a taxa de desconto no preço da jaqueta? Imagine essa jaqueta até a semana passada por um valor bem alto e que entrou em promoção devido a uma série de fatores. Então, imagine uma jaqueta que custava R$ 15.085 e que após a crise, as dificuldades nas vendas, ela passou a custar R$ 6.788. Bom, o que é que nós vamos fazer? Primeiro, vamos calcular a diferença entre os dois valores. 15.085 menos 6.788 dá uma diferença de quanto? 8.297. Eu estou criando uma razão na qual o numerador é a diferença e o meu denominador é o preço inicial da jaqueta. A divisão desses dois números vai dar um número decimal. Qual número decimal? Um número um pouco grande, com uma série de casas decimais. Então, aqui eu vou ter que me lembrar o quê? Eu não vou transformar em porcentagem. Quando eu falo de porcentagem, quantas casas decimais eu utilizo? 2? Então, eu vou dizer que é aproximadamente 0,55 ou 55 centésimos. Que outra forma de escrita eu posso ter? 55%. Ou seja, eu identifico que o desconto na jaqueta foi de 55%. Tá bom para vocês? Agora eu escolhi um tênis que eu jamais compraria. Dá uma olhada no preço dele. Ele custava, antes da grande procura, apenas R$ 2.932. Ora. Bom, com a grande procura e o muito interesse dos jovens, ele passou a custar nessa semana R$ 4.885. Então, vamos lá. De novo, eu vou calcular a diferença. 4.885 menos 2.932 dá uma diferença de R$ 1.953. Esse valor eu vou colocar na razão, ou seja, no numerador eu coloco a diferença e no denominador o preço inicial. Muito bem, não vou fazer essa divisão. Quanto vai dar? Olha só que número decimal grandinho. Relembrando, então, vou utilizar aproximadamente 2 casas decimais, ou seja, 66 centésimos, que eu vou ter que me lembrar de transformar em porcentagem. Então, eu tenho quanto? 66%. Quanto será que aumentou esse tênis? Pouco, né, gente? E aí, você compraria algo com um aumento desse tipo? Eu não. Agora, registre no seu caderno a aprendizagem de hoje e apresente os seus apontamentos ao seu professor. Não se esqueça de incluir um pequeno resumo sobre o que é razão e também o que é taxa de aumento e taxa de desconto. Obrigada!